Então bora falar de mais 7 criaturas de Supernatural. Sobrenatural. E lembrando que eu já tenho vários vídeos aqui no canal sobre essa série, que eu vou deixar em uma playlist junto com outros desenhos e outras coisas que eu falei aqui no canal também, beleza? Se você gosta de mitologia e desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo, que me ajuda pra caramba, hein? Então bora! E os Acridas são criaturas de outro universo, monstros que tentaram invadir a Terra diversas vezes ao longo da história. E segundo o Jim, eles representam uma ameaça à própria existência de tudo. Foram criados por Deus como um último recurso. Se tudo desse errado, eles seriam acionados para destruir toda a criação. Que é meio esquisito, né? Porque eu acho que Deus não precisaria disso, mas tudo bem. São uma força do mal. São monstros de fora desse mundo. Há séculos eles tentam invadir. Os homens de letras impediram todas as vezes. No entanto, os Ácridas acabaram derrotados e esse plano divino falhou. Na sua forma verdadeira, os Ácridas parecem insetos gigantes, com múltiplas pernas, pinças, olhos acinzentados e dentes pontiagudos. Vivem em colônias organizadas com uma estrutura social semelhante à de formigas ou abelhas, sempre liderados por uma rainha. No caso aqui seria Joan Hopkins. Eles podem controlar humanos com um ferrão e são difíceis de identificar, a não ser por um meio de uma pulseira especial de Erebus. Nenhuma arma ou objeto no universo dos caçadores pode feri-los, mas itens de outros mundos, como o Impala de Jim, que é meio engraçado falar isso, né, mas consegue causar um dano real neles. Durante a guerra pela criação, Deus soltou os Ácridas quando perdeu seus poderes, esperando que eles destruíssem tudo. Joan Hopkins se uniu a eles e tornou-se a rainha e liderou os ataques para acabar com a humanidade. Os homens de letras conseguiram impedir a invasão várias vezes, mas com grandes perdas. Em 1957, após um experimento mal sucedido em Jack Wilcox, os Ácridas retaliaram e atacaram a sua esposa e acabaram com quase todos os homens de letras. Em 1972, a ameaça voltou com força, Joan conseguiu tomar o corpo de um homem ali, e o Samuel saiu em busca do Ostium, que seria a única arma capaz de derrotá-los. Enquanto isso, o Jim viajou pelo multiverso após a sua morte, e descobriu a ameaça e quebrou a regra de não interferência para ajudar os caçadores daquele universo, guiando o John Winchester até o clube de homens de letras e seu destino como caçador. O Cupido na mitologia romana é a personificação do amor, que seria a contraparte de Eros, o deus grego. Já em Supernatural, na verdade seriam querubins que unem certos casais na Terra à vontade do próprio céu. Um deles aparece em um episódio que uma cidade está sendo atacada pelo Cavaleiro da Fome. O primeiro casal com quem o Cupido teve envolvimento nesse episódio foi Russell e Alice. Só que a influência do Cavaleiro da Fome foi tanta que meio que eles acabaram partindo para o canibalismo. O Sam e o Jim investigaram o caso e encontraram algumas marcas nos corações das vítimas, e chamaram Castiel, que explicou que eram sinais deixados por um cupido. O que o mito humano chama de Cupido é, na verdade, uma ordem inferior de anjo. Os três ficaram à espera em um restaurante ali até que sentiram a presença do anjo. Quando o Cupido apareceu, cumprimentou todos com um abraço exagerado ali, o que deixou o grupo bem desconfortável. Bem desconfiando que ele estivesse envolvido nas mortes, o Sam, Jim e Castiel o acusaram, o que o deixou bem arrasado. Acabou chorando e tudo mais. Então ele pediu para que o Castiel lesse a sua mente, o que ele fez, e confirmou que o Cupido dizia era tudo verdade. Está dizendo a verdade. Caramba, muito obrigado! Cupido explicou que ele só unia casais e não os levava à morte. Durante a conversa, ele até mesmo explicou que o casamento do John e da Mary eram muito importantes, e por isso que foi tudo premeditado pelo céu. É, a união de John e Mary Winchester, grande evento no andar de cima, um arranjo prioritário. Mas falou disso com bastante frieza, sem remorso pela morte deles. Isso irritou bastante o Jim, que deu um soco nele, e com isso o Cupido desapareceu, mostrando que esse Cupido era extremamente sensível e emotivo, que é diferente de outros da sua espécie, que ele até mesmo nem usava roupas. Outros Cupidos acabaram aparecendo e teve até um que acabou sendo morto pelo Lúcifer. As Banshees são criaturas do folclore irlandês associadas à morte. Existem dois tipos na verdade, aquela que é mais boazinha, que apenas fica chorando, avisando que alguém vai morrer, e tem aquela que não é tão boa assim, que pode até mesmo acabar enlouquecendo as pessoas com seus gritos e fazendo com que elas queiram, digamos assim, desviver. Claro que esses detalhes são mais da série mesmo, né? Bem, as Banshees malignas têm a aparência de mulheres com cabelos escuros, olhos fundos e vestem ropes, com corpos envoltos por uma névoa escura e um brilho saindo de suas bocas.
Elas geram um campo magnético forte, o que faz com que as luzes pisquem quando elas estão por perto. Suas vítimas só podem ouvir os seus gritos e após a morte, elas caçam os mais vulneráveis, geralmente à noite, até que o local esteja limpo antes de seguir para um outro. Já as que são mais boazinhas são ligadas ao folclore das fadas e choram para alertar sobre a morte que está por vir. Em 1986, uma Banshee atacou um homem que estava em crise nervosa e a sua esposa, chamada Maura, conseguiu banir a criatura, mas perdeu a vida no processo. A sua filha, então, chamada Aileen, sobreviveu, mas ficou surda. Então ele era vulnerável. E a mãe dela só sabia feitiços básicos. Ela fez um para expulsar a Banshee. Salvou a vida da Aileen. Em 2016, a mesma Banshee foi atrás de Harold, um residente em Oak Park, e depois do Arthur, que era o gerente do local. Ele, então, em busca de vingança, recebeu a ajuda de Sam e do Jim. Eles tentaram usar a Mildred Baker como isca, mas a Banshee foi atrás do Jim mesmo. No final, conseguiram capturar ela, com a Hayley dando o golpe final. Na série a gente tem pouca coisa sobre as lâmias, porque elas seriam criaturas encontradas pelos Winchesters, mas como elas saem pouco da Grécia, não tem muita informação assim. Bem, mas assim como muitas outras criaturas da série, as lâmias podem se disfarçar de mulheres normais e seduzir jovens homens humanos. Um de seus comportamentos mais comuns é ela apertar os corações de suas vítimas e sugar o sangue. Espreme o coração, suga o sangue. Mas nunca ouvi falar de uma que aparecesse fora da Grécia. Parece que a desgraçada imigrou. Além disso, é sugerido que elas possam se transformar em uma forma não humana, provavelmente a sua verdadeira forma, que aparenta ser armada com garras grandes, uma delas sendo encontrada pelos irmãos enquanto examinavam o corpo em um playground, e também aparentemente elas podem soltar um rugido muito estranho. A lâmina que o Sam e o Jim enfrentaram parecia usar um manto com capuz, semelhante ao estilo da estriga, embora não se saiba o quão comum esse hábito seja. Por curiosidade, na mitologia grega tem uma versão um pouco diferente sobre a lâmina, mas não tanto assim, que vocês vão entender. Na verdade, a Lâmia, segundo a mitologia grega, seria uma mulher que o Zeus achava muito bonita. Só que a Hera ficou com muitos ciúmes e fez com que ela matasse os seus próprios filhos. E com isso, a Lâmia ficou extremamente mal, ficando até mesmo louca, se escondeu em uma caverna e virou um monstro por causa do seu próprio desespero. E para torturá-la um pouquinho mais, a Hera condenou ela a nunca poder fechar os seus olhos, de forma que ela sempre estivesse obcecada pela imagem dos seus próprios filhos mortos. E depois teve até uma versão que a Lâmina acabou virando uma espécie de criatura, que meio que seriam parecidas com as sereias. Lá vai fogo! Tá ótimo, ótimo. Aprecio o assado, mãe. Existem poucas coisas sobre os Black Dogs na série, tá? Porque o Sam e o Jim nunca chegaram a enfrentar um realmente. Só que eles seriam um tipo de fenômeno principalmente britânico, sendo aparições espirituais que geralmente surgem à noite. Esses seres podem ser distinguidos dos cães negros comuns por terem os seus olhos brilhantes, a habilidade de desaparecer ou aparecer do nada e até sair do chão. E até mesmo por não ter cabeça, ter duas cabeças ou a capacidade de mudar de tamanho ou aparência. Esses cães geralmente ficam em locais onde as pessoas acabam se deslocando bastante de um local para o outro, como trilhas, pontes, cruzamentos, portões, portas, escadas e corredores. O local muito comum também dos Black Dogs são os cemitérios, o que faz com que algumas pessoas acreditem que eles costumam assombrar caminhos espirituais. Algumas pessoas também acreditam que o Black Dog seja um presságio de morte e que ao vê-lo significa que você ou algum membro da sua família vai morrer em breve. No folclore europeu antigo, o Black Dog é visto como um guardião, mas também pode ser um consumidor de espíritos dos mortos. Uma das crenças é que na caçada selvagem existe um bando de Black Dogs, e o seu mestre caçador voa pelo céu junto com eles em busca de almas perdidas. Se eu não me engano, tem um episódio de Cães do Inferno e Supernatural que o Sam acaba falando sobre os Black Dogs. Se eu achar, eu vou deixar aí pra vocês o trecho. Uns dizem que são espíritos de animais ou presságios de morte. Seja como for, são grandes e malignos. Mas um local que você pode acabar sabendo mais sobre ele é uma HQ de Supernatural, onde o John acaba caçando exatamente um Black Dog, a besta de Bray Road. Se você quiser ler essa HQ, eu vou deixar um link fixado aí da Amazon com ela, e com isso você pode comprar, ler a HQ e me ajudar também. Bem, pistacos são criaturas do folclore do Peru que basicamente arrancavam a cabeça de indígenas e se alimentavam da gordura deles. De maneira muito parecida na série, os pistacos, ou fichitacos, né, como o Jim diz. Eu sou um pistaco. Um pitaco?
Um piche-taco. Como é que é? Raramente são vistos nos Estados Unidos e são meio parecidos com vampiros, só que em vez de eles quererem sangue, eles querem na verdade a gordura humana, do qual dependem totalmente para sobreviver. É o que parece, eles têm uma fome insaciável por ela. Só que diferente dos vampiros, que os próprios piche-tacos acabam considerando assassinos, eles são mais como parasitas em geral. Eles não caçam a sua presa agressivamente para se alimentar. Ainda assim, alguns piche-tacos realmente atacam humanos com esse objetivo. Como a maioria dos monstros em Supernatural e demônios e todo tipo de coisa na verdade, os piche-tacos têm a aparência mais humana. Só que quando se alimentam, os seus olhos se viram para trás e eles soltam uma espécie de, sei lá, uma língua ali, um apêndice, sei lá o que é isso ali que suga a gordura dos humanos. Uriel é um dos 4 arcanjos de acordo com apócrifos e a Igreja Ortodoxa, sendo aquele que vigia o inferno e até mesmo o paraíso. Na série, Uriel, como anjo, existe há milhares e talvez milhões de anos. Ele servia a mesma guarnição celestial de Castiel. Quando Lúcifer se rebelou contra Deus, Uriel inicialmente permaneceu fiel ao Criador e aos arcanjos. No entanto, diferente da maioria dos anjos, que temiam Lúcifer, Uriel ficou fascinado com o seu poder e com sua carisma. Essa admiração acabou moldando a sua visão sobre a rebelião e os humanos ao longo do tempo. Uriel aparece pela primeira vez junto com o Castiel no quarto do motel dos irmãos Winchester durante o Halloween. Eles informam que sabem sobre uma bruxa tentando invocar o Samhain, que na série é um demônio, tá? Mas na realidade é apenas um evento. Mas de toda forma eles revelam que encontraram um saco de feitiçaria escondido na parede, indicando que a bruxa sabe quem os irmãos são. Castiel então explica que a solução dos anjos é destruir toda a cidade para evitar a quebra de mais de um dos 66 selos. O Sam e o Jim, é claro que não concordam com isso, ficam preocupados com as pessoas ali da cidade. Mas Uriel não se importa muito com isso e até diz que já purificou várias cidades antes. Ele acaba desdenhando da ideia de justiça dos anjos e ameaça matar os irmãos também, mas o Jim o enfrenta e lembra que foi Deus quem trouxe ele de volta à vida. E Castiel, convencido por Jim, manda os irmãos agirem rápido. Eles partem, deixando os anjos para trás. De toda forma, o fato que eu acho que a maioria das pessoas lembram do Uriel, pelo menos eu lembro mais, né? É quando o anjo caído entra na história. Eu não tô falando de demônio aqui não, tá? Tô falando de um anjo que literalmente perdeu a graça e caiu do céu. Caiu na terra ali, se esborrachou e tudo mais. Que é a Ana. No episódio Inferno e Paraíso, Uriel e Castiel alertam o Sam e o Jim de que a Ana é extremamente perigosa. Uriel chega até mesmo a dizer que ela é pior que a Ruby. E até mesmo joga na cara do Sam que ele tem um envolvimento com o demônio ali e tudo mais. Que ela é pior do que essa abominação com quem você transa. Agora, nos dê a garota. Mesmo assim, os irmãos se recusam a entregar a Ana e enfrentam os anjos e acabam sendo derrotados. Ana então acaba salvando eles usando um selo de sangue que expulsa os anjos. Bem, depois disso, o Sam e o Jim levam a Ana até um quarto do pânico do Bob, que é cheio de selos ali e tudo mais, e deixa ela lá. Uriel aparece nos sonhos do Jim e revela que o Castiel não está presente e que ele tem um ponto fraco, que ele gosta do Jim. Uriel exige então que entregue a Ana, mas o Jim tenta enganá-lo, dizendo que ela recuperou a sua graça e voltou a ser um anjo. Uriel revela que está com a graça dela pendurada no pescoço e afirma que o caso é coisa de anjo e que ele não deveria se envolver. Uriel também acaba percebendo que o Jim acabou meio que, dando umazinha com a Ana. Você andou comendo papo de anjo. Já que o irmão dele dá com o demônio, por que ele não pode dar com o anjo? Dizendo que mandará ele de volta ao inferno se ele não colaborar. O Jim o enfrenta, mostrando que ele não está blefando e que aceitaria voltar, e Uriel ameaça ele um pouco mais. Mas enfim, em um certo momento ali, enquanto esperavam a Ruby, os Winchester e a Ana são surpreendidos pelo Uriel e Castiel, sem até se questionar de como eles foram encontrados. E Ana então acaba deduzindo que o Jim na verdade tinha entregado eles por causa de uma ameaça do Uriel. E Ana então acaba se rendendo, mas então tem a chegada do Alastair e a Ruby e também de outros demônios que interrompem toda a situação que estava acontecendo. Enquanto o Castiel enfrenta o Alastair, Uriel mata facilmente outros demônios ali. Aproveitando a distração, Ana recupera sua graça de Uriel, destrói o recipiente e libera o seu poder, voltando a ser um anjo. Uriel então fica furioso e tenta atacar o Jim, que é segurado pelo Castiel. Em um outro episódio, depois em que o Castiel e o Uriel pedem para que o Jim acabe meio que torturando o Alastair, porque meio que ele foi aluno do Alastair lá no inferno, ele foi muito torturado por ele. Em um certo momento, o Castiel acaba meio que confrontando o Uriel por algumas coisas que aconteceram ali. E com isso, o Uriel acaba revelando que ele mesmo está matando outros anjos. Ele revela que ele era um traidor e que era leal ao Lúcifer, e que Deus tinha abandonado todo mundo ali. Os dois acabam lutando, o Castiel quase leva um cacete, mas então Ana aparece e mata o Uriel com a sua própria lâmina angelical. E nisso temos a marca das asas queimadas dele no chão.
você assistiu o vídeo até aqui e quer que eu continue falando sobre Supernatural, outras séries, desenhos, filmes e tudo mais, comenta aí. Se esqueça de compartilhar, deixar o like e de se inscrever no canal.